Uma cidade do interior gaúcho está mobilizada para a guerra. O motivo? Ela quer ter o direito de ter um juiz na sua comarca, o próprio juiz. O título da obra não poderia ser outro, O Nosso Juiz, do escritor Marcelo Carneiro da Cunha. Participo desse programa o doutor em Direito e desembargador, juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leonel Pires Ohlweiler, e o doutor em Letras e escritor Dino Delpino. Fique com a gente. Começa agora Direito e Literatura. Olá, no Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, vamos falar de um romance que relata o desejo de uma cidade pequena de ter o seu próprio juiz. O nome é O Nosso Juiz, de Marcelo Carneiro da Cunha. A história se passa em 1962, na cidade de São João da Serra, cidade fictícia, interior do Rio Grande do Sul, e propõe uma reflexão sobre como era o Brasil de antes, quando o sistema jurídico ainda estava em construção ou estávamos em véspera de golpe. Bem, para essa conversa recebemos o doutor em Direito e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Leonel Pires Ohlweiler, e o doutor em Letras e escritor Dino Delpino. E aí, quem conta a história do nosso juiz? Bom, a história do nosso juiz é contada por um narrador que é também, portanto, personagem, porque ele é escrivão. Uhum. Ele é uma revista na cidade. A rigor, eu acho que o plano, vamos começar por mais de longe. São duas cidades, Campos da Serra e São João. Campos da Serra é uma cidade de italianos, com indústria, e São João é uma cidade pacata, conservadora, atrasada, habitada, portanto, por pelos duros. São gente do local que não se move e, portanto, a rigor, não tem nem necessidade de justiça, porque não se colocou o problema da justiça. Uhum. Mas como Campos, ao lado, recebeu um juiz, evidentemente São João se mobiliza para ter o seu juiz. A narrativa do ponto de vista literário é bastante desequilibrada, porque as questões que possam interessar o direito surgem praticamente na parte final do livro. Aliás, puxando uma recordação de criança, houve uma época em que os presépios eram bonequinhos. Uhum. Depois apareceram presépios que eram só de papelão. As figuras só tinham duas dimensões. São mais ou menos como as personagens do livro. Uhum. Elas só têm duas dimensões. São personagens bem superficiais. O próprio narrador, que no fundo é um grande vilão, porque ele se envolve afetivamente com o juiz, e depois é ele que vai denunciar o juiz. Que o juiz seria, nesse caso, digamos assim, o pano de fundo também do livro é a própria situação política e uma cidade conservadora que receberia um juiz pretensamente mais progressista. É isso também? Voltamos ao assunto, mas só para o Leonel... Sobre esse livro, eu acho que ele coloca uma questão que, inclusive, durante o programa até podemos destacar, que o professor Lênin também coloca na sua obra, que é a questão da autonomia do direito. Uhum. E por quê? Porque, em última análise, eles não buscam juiz, eles buscam um estereótipo. Foi isso que eles buscaram. Perfeito. E na medida em que a narrativa desenvolve-se, esse estereótipo começa a ruir. Uhum. Primeira queda, digamos, do imaginário da comunidade. Era um juiz jovem. E eles não queriam um juiz jovem. Isso.
como o autor conta, né, eles queriam um juiz que viesse com a sua esposa, que pudesse ter filhos que são nascidos em São João. Inclusive já tinha uma casa reservada. Já tinha uma casa reservada e participar da vida social ali da comunidade de São João. Então este é o primeiro, digamos, defeito deste juiz e que começa a desconstruir esta imagem. Na medida em que a narrativa avança, outros defeitos ou outras desconstruções deste estereótipo vão acontecendo. Segunda desconstrução, ele não ia à missa. E isto naquela comunidade. Isso. Ele começou, inclusive, a ser nominado de ateu. E isto, aquela comunidade que tanto quis ser igual a Campos, era um verdadeiro atentado ao sonho de São João. E dali até ser comunista também, a não distância tinha não muita era diferença. longe. Essa diferença vai Exato. aparecer no momento Isso. em que o escrivão constata que o juiz, na sua biblioteca, tinha obras de Lenin, de Marx, de... Esse foi o quarto erro dele, exatamente. Então, essa desconstrução que o Dr. Leonel apontou, ela vai continuando até a atividade intelectual do juiz. Quer dizer, o juiz que lê Marx dentro do quadro da cidade só podia ser um grande comunista. Né? Há um diálogo muito interessante entre o Antônio, que é o escrivão, e o juiz, em que ele diz e pergunta para o juiz: mas o senhor veio aqui para julgar as pessoas e julgar mal? E isso também começou a desconstruir, né, a imagem daquele estereótipo, daquele juiz que veio para São João. Até digamos assim, talvez o segundo pior crime, até fazendo uma analogia, ele praticou um crime hediondo naquela comunidade, que é o crime de lesa padre. Ele prendeu o padre. Sim. Ele prendeu o padre da comunidade. Exatamente. Que, aliás, era um padre... É curioso que as personagens... O narrador, assim como o padre era franquista. Né? O narrador é reacionário, mais reacionário, não é? É impossível, porque é contra tudo o que realmente... Aliás, nem dá para entender que seja um narrador que tenha se criado em São Paulo, tenha uma vivência fora da cidade, porque ele vem e se enquadra exatamente dentro do quadro da cidade e pensa como a cidade. Né? Mediocriza-se de tal forma que ele vai, inclusive, se aproveitar da intimidade que ele desenvolveu com o juiz, convidando o juiz para visitar a sua casinha de fim de semana e jogando xadrez. Ele vai se aproveitar disso para depois denunciar o juiz no final, né? Quando surge o episódio final. Aliás, do ponto de vista assim, de personagens, as personagens são variadas e apenas o autor me parece que não manuseia essas personagens com o carinho que elas talvez merecessem. Existe uma família que é a família de Temístocles Linhares, que é um pseudo-advogado, ou aliás, um pseudo-doutor. O título dele é falso, ou ao menos suspeito, né? Mas como ele é fazendeiro, tem muito campo, ele é tratado por Dr. Linhares. Tem 2 filhos, a Juliana, que tenta seduzir o juiz, e também sem muita convicção do narrador e sem muita convicção, provavelmente, do autor, e provavelmente da Luciana, né? Da Juliana. Juliana Linhares. A Juliana que tenta seduzir o juiz, mas o juiz não se deixa envolver. E também um filho, Júlio. Os 2 nomes são em homenagem a Júlio de Castilhos. Isso leva o autor a fazer... Esse texto tem uma série de digressões assim, que não prejudicariam nada se desaparecessem. Porque realmente me parece, eu não sei se o Leonel concorda comigo, me parece que a narrativa realmente começa a partir em torno da página 100. O resto é
é um cenário. Eu né? até coloco uma questão que eu achei interessante, né, importante para a narrativa do autor, em termos de ação. Existem basicamente duas ações que eu vi neste romance. Uma é a ação que inclusive gerou um movimento, uma comissão cívica para trazer o juiz. E depois, no final, a comunidade chegou a criar um comitê de emergência para retirar, para remover o juiz. Então, essas duas ações elas se desenvolvem ao longo do texto. Porque o que seria importante também aquela comunidade fazendo uma analogia com as questões jurídicas do direito, de teoria do direito? Era uma comunidade, professor Lênin, professor Dino, regida pela autotutela. Ela mesma fazia a autocomposição das suas questões através do que, trazendo um pouco até de Weber, de uma espécie de dominação carismática na figura do chamado Coronel Linhares. Ele não gostava, ele dizia que não gostava de ser chamado assim, mas era chamado na comunidade. Então o Coronel Linhares é que resolvia as questões. Tanto que no início ele não queria saber de juiz. Para que um juiz? Para vir aqui começar a investigar as coisas. Então, a figura do Dr. Linhares, ela poderia ter sido melhor explorada, porque talvez fosse uma das figuras mais ricas pela memória que ele tem da cidade. Se ela pode ser melhor explorada, eu pergunto para vocês, para encaminhar para um segundo momento, vejam, eu tenho críticas ao livro, nesse sentido, como vocês também. Talvez, primeiro, a primeira questão, ele acaba, ele pode estar criticando o estereótipo do juiz, mas ele pode estar, o livro também pode reforçar esse estereótipo. Esse é o primeiro equívoco, ele não deixou claro a crítica que ele faz ao estereótipo, ele pode estar reforçando o estereótipo. Isso me parece uma questão importante, né? E segundo esse personagem, a história toda pode demonstrar que no Brasil faltam grandes narrativas judiciárias ao estilo, por exemplo, do Grisham americano, que o livro não chega perto, porque faltou talvez ao livro uma assessoria jurídica. Há falhas de direito no desenvolvimento da trama que, por exemplo, as grandes narrativas do mundo não cometem. Aqui, não sei, essa é uma crítica que eu faço ao autor nesse sentido, né? Não sei como vocês viram. E que no final, realmente, o direito não tem autonomia. Exatamente. Né? Pela política. Claro. Exatamente. Mas responde na sequência, porque o Direito e Literatura faz um rápido intervalo e volta logo para conversar sobre o Nosso Juiz, do Marcelo Carneiro da Cunha. Um instante só, a gente já volta.